Olá! Vamos começar, gente, em instantes a nossa live para poder contar um pouquinho para vocês de como funciona o processo de CPAT online. Como funciona, o que acontece nesse processo todo. E para isso, a Viviane vai estar conosco aqui. Como vocês sabem, a Viviane ela é especialista em metodologia para adultos. Nossa design instrucional, olha ela aí, E aí? gatíssima. Vi, conta aqui pra gente, olha só. Vamos começar com essa live para entender um pouquinho do que é essa CPAT. É possível fazer esse CPAT online? Como que isso funciona? A gente recebeu um monte de perguntas que eu vou ficar aqui, ó, consultando na minha colinha para poder compartilhar com vocês. E aos poucos nós vamos entender um pouco mais do que é essa CPAT, né, Vi? Conta pra gente aí. Primeiro, vamos nos apresentar também, né? Porque tem gente chegando aí que não conhece quem são essas malucas que gostaram aí desse processo de criar uma CPAT online e resolveram levar esse produto para o mercado. Então eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Tatiane Souza, engenheira civil. Trabalhei no setor de energia por mais de 10 anos, com educação também técnica, e hoje atuo como parceira de negócios aí da Intuito. Também desenvolvo algumas atividades como consultoria e hoje também tenho essa busca pela formação na pós em segurança do trabalho, para poder otimizar e trazer resultados bem diferenciados, além de uma formação também com a licenciatura em matemática para educação para adultos também. Então, muito prazer por estar abrindo um pouquinho do tempo da vida de vocês aí para ouvir um pouco do que nós temos para trazer sobre a Intuito, a sua metodologia e como tudo acontece. E você, Vi, conta para esse pessoal aí quem é Vivi. E aí, Tati, bacana, boa noite a todos. Tá dando eco, tá tudo ok, né, em relação ao som? Tudo ok. E para você aí, tá chegando o som bem, sem microfania? Tá. Legal. Essa é a Então vantagem beleza. da Então vamos. internet, né? É a vontade do virtual. Então vamos lá. Vou contar um pouquinho aqui quem é a Viviane. Eu sou a Viviane Silva, trabalhei no corporativo aí quase 20 anos toda a minha carreira profissional. Saí do corporativo em 2020, mas atuei em grandes empresas, liderei áreas de call center, onde também criei a área de treinamento onde eu descobri minha paixão, que é desenvolver pessoas. Fiquei então nessa empresa de tecnologia, onde posterior eu fui para uma empresa de petróleo e gás, construir, né, reformular toda a parte de treinamento com foco em segurança, normativa, engenharia, onde também eu tive o prazer de conhecer você, e aí a gente continuar a nossa carreira aí ao longo das nossas vidas, né? E durante esse processo foi onde eu também me apaixonei por conteúdos da área de segurança, normativos, e lá eu tinha o desafio de levar justamente o EAD, o LMS, trazer um foco inovador aí para os conteúdos mais engessados, né? Então, esse era o nosso desafio como área. Então, desde 2020 eu saí e ingressei, né? Criei há um ano a Intuito, que tem como objetivo trazer soluções criativas, mas que tragam resultados mensuráveis, principalmente com foco em segurança, saúde mental, saúde física, todo esse leque, tá? Pensando, trazendo e buscando sempre a questão da humanização dentro aí do mundo corporativo. Então, essa sou eu, essa é a Intuito, e fruto da Intuito saiu a CPAT Experience, né? Experience de experiência, porque realmente nós priorizamos a experiência do aluno, do participante, e hoje as pessoas vão entender o porquê de tudo isso. Olha só, Vi, aqui chegou algumas perguntas, né? Porque nós divulgamos no começo da semana sobre essa live e nós pedimos, não só no Instagram, como também no LinkedIn, para que as pessoas compartilhassem conosco algumas dúvidas, para que pudéssemos respondê-las quanto como levar essa Cipat Experience online, quais são as propostas, quais são os engajamentos, o que é isso, andragogia, o que é essa palavra para quem não conhece,
como que esse adulto pode realmente absorver um conteúdo de sucesso, uma vez que ele já tem uma bagagem. Então, além dessas, chegaram mais, viu? Então, se prepara que tem muita pergunta para ser respondida hoje. Vamos ver como que nós podemos contribuir com essa turma. Bom, então vamos partir do começo, até para vocês entenderem o porquê das falhas, né, erros ao selecionar um formato de presencial para o EAD, para o virtual. Vamos partir da ciência, então falando rapidamente, pedagogia, andragogia e a eutagogia. Eu não sei se todos conhecem esse novo conceito, mas assim, em resumão, pedagogia é a ciência do estudo para criança. Andragogia, que é a especialização de um design instrucional, do educador corporativo, é a ciência que estuda o ensino para adulto. E a eutagogia vem muito do que é o atual agora, que é o aluno, o adulto sendo o protagonista da sua carreira. Então, quando a gente fala da eutagogia, hoje a gente se vê muito o aluno montando a sua trilha. Hoje, até o que a gente estava um pouco conversando, você falou, olha, Vivi, eu vou montar, vou ver os cursos que eu estou fazendo, a minha pós. Então, você tem essa flexibilidade, a questão do aluno sendo, o adulto sendo autodidata e ele mesmo montando a sua grade. Não necessariamente precisando de uma escola, uma faculdade que dite isso. Porque ele mesmo já sabe qual é o propósito, o objetivo dele de vida como profissional, e ele mesmo vai buscar os recursos. A própria YouTube, Udemy, esse monte de locais que tem como ele se especializar, hoje ele segue, ele toma de forma mais proativa o ensino para ele. Então, é a eutagogia, para quem não conhecia. Agora, vamos falar um pouco de metodologia, tá? O que é a metodologia? A metodologia nada mais é do que uma jornada. Qual é a metodologia? Qual é o caminho que eu vou percorrer para adquirir aquele aprendizado? Eu não vou me aprofundar tanto, existem diversos, o freireano, montessoriano, construtivismo, não é a ideia aqui. Eu vou trazer dois conceitos que eles são opostos e que eles traduzem muito bem um pouco do cenário atual em relação ao depara e ainda algumas falhas em relação aos conteúdos que são aplicados tanto ainda no presencial como no virtual. Vou falar um pouco da metodologia tradicional e a metodologia ativa. O que é a tradicional? Vou agora, vocês vão descobrir um pouco a minha idade, eu tenho quase 40 anos. Para quem era da época do Snoopy, tinha a professora que ficava com a varinha lá na frente, não dava para ver nem o rosto da professora, mas ela ficava blá, 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 e explicando. Era aquele modelo mais sala de aula, o aluno olhando para o professor. A gente fala que a luz era o professor, porque ele era o protagonista, era ele que vinha com as informações e o aluno só recebia, era muito mais passiva a informação. Então, esse é o modelo tradicional. Agora, a metodologia ativa é o inverso. Na verdade, a luz passa para o aluno. E aí, o protagonista é o aluno, não é mais o professor. E aquele nome de professor deixa de existir e passa a ter o nome de facilitador, porque ele praticamente ele facilita, ele conduz toda aquela troca que o adulto tem em sala de aula. E por que isso é fantástico? Porque a gente está falando de adultos, a gente está falando de pessoas que já têm experiência, que eles já conhecem, eles têm um repertório. Ainda mais quando você fala de educação corporativa ou um normativo, eles já conhecem, então nada como usar a própria experiência deles para eles mesmos se beneficiarem e se desenvolverem. Então essa, Tati, é um pouquinho das principais metodologias mais opostas para vocês entenderem. E aí, por último, falando ainda de metodologia, vamos falar de metodologia e método. Tá bom, Vivi. Então, a metodologia é a jornada, certo? Então, a metodologia ativa, é uma jornada. Legal. O método é o que vai compor essa jornada, que é o quê? Vocês devem conhecer os nomes. Uma gamificação, a sala invertida, dinâmicas, estudo de caso, a aprendizagem através de problemas, solução de problema. Então, tudo isso é o método que você vai compor essa jornada. Tá? Então, são os elementos que fazem parte aí dessa jornada. Então, dando uma breve explicada aí de métodos, metodologias e a ciência aí de ensino para adulto. Vi, fica uma curiosidade aqui que chegou para gente. A pergunta foi a seguinte: já sabendo que esse adulto já tem essa bagagem, já tem essa experiência, e nós vamos falar de um assunto normativo, então vem agora para minha praia, né? Como engenheira civil, sei que tem muita coisa normativa aí que às vezes é bem difícil de passar numa linguagem que se aproxime do dia a dia, que não fique muito assim impositiva, acirrada,
difícil de ser digerida, pesado, que as pessoas assistam e ficam assim meio cansadas. Então, essas gamificações, essas interações, foi a pergunta, elas permitem de fato uma aproximação desse conteúdo, de modo que eles possam realmente ter um aprendizado naquele objetivo de aprendizagem realmente adquirido, realmente absorvido? É possível isso, Vi? Pela nossa experiência, mas vamos falar para eles como que isso acontece. Sim, é possível. Um dos conceitos e um dos pilares da andragogia é que você precisa desenvolver um conteúdo que seja relevante. Isso é premissa. Essa frase que usa assim, logo no começo do curso, que é esse conteúdo é porque vocês precisam para reduzir algo da empresa, não é uma fala para ensino para adulto. Você precisa mostrar para eles o porquê o que isso vai beneficiar no dia a dia deles, o que eles vão ganhar com isso para você já ganhar atenção. O outro ponto, sim, quando você falar da gamificação, de qualquer outro modelo, sem dúvida nenhuma, porque todos estimulam a mão na massa. E o adulto, ele aprende o quê? Sua grande maioria, porcentagem, alguns adquirem na leitura, mas uma boa porcentagem é mão na massa, é treino, é solucionando problema, é estudando case. No caso da gamificação, ainda vem outros fatores benéficos, porque você, ao adentrar naquele mundo lúdico, você se permite errar, porque você sabe que não tem, principalmente nas questões normativas, você não tem como fala, o risco da falha. Então você pode errar no jogo, você pode acertar. Então é um risco controlado. Então você se sente confortável de acertar e errar. E a gente aprende como, gente? É na prática. Não existe fórmula além da experiência. Então, essas são as fórmulas da metodologia ativa, no caso do game, como você falou, que é através dos erros e acertos. Ouvi, as pessoas confundem bastante duas terminologias, assíncrono e síncrono. E aí depois falam, mas e esse tal de híbrido? E esse blend? Então conta pra gente um pouquinho como que nós, na Intuito, criamos essa metodologia que promove o encontro e a facilitação de colaboradores aonde quer que eles estejam. E também a forma deles estarem presentes ou não. Então vamos compartilhar aí. Desse presente aquele lá, dentro da empresa, ali, na mesa, sabe? Ocupando aquele espaço, ou uma sala de espera, ou ali naquela sala de treinamento com ar-condicionado. E aí, não tô lá. Eu tô em casa, tem cachorro latino, vizinho que resolveu bater um martelo agora. Como é que acontece isso tudo se é virtual? Quem é esse tal de assíncrono, síncrono, blend? Vamos apresentar essas figurinhas aí. Bom, então eu vou contar um pouquinho. Acho que nas nossas maiores reuniões aí dos clientes da Cipate, a gente pergunta até, você sabe o que é síncrono, assíncrono? E a maioria não sabe, até quem é da área de treinamento e educação ainda não tem esse conhecimento. Mas vamos lá, virtual, remoto e síncrono. É o que está acontecendo agora, meu povo. Vocês estão comentando aí no chat com a Tati, é uma troca simultânea, então bateu, levou. Vocês mandaram, a gente já devolve e tira a dúvida. Então esse é o síncrono. Então vocês estão conosco de forma simultânea, remota, sejam nas suas casas, no deslocamento, ou até no escritório aí da empresa. Então esse é o formato síncrono, virtual e remoto. O EAD é o assíncrono, que é o quê? É a aula gravada, um fórum de discussão, ele é assíncrono. Um e-mail, ele é assíncrono. Por quê? Eu disparo essa ação, mas não significa que a pessoa que está me conduzindo, ela vai me responder naquele exato momento. Então, vou falar do caso da educação, né? O EAD, a aula online, é um formato assíncrono. O presencial é o presencial que todo mundo já conhece, o velho feijão com arroz, que é aquele sala de aula, ou até numa reunião, ou até sentado explicando, mas é o presencial. E o blend é o mix de tudo isso. É eu fazer um presencial com um virtual, sabe? É a pizza, metade calabresa e metade portuguesa, tá? Então, esse é o caso do blend. Outro ponto também, então agora falando, então, ok, decidimos que é o virtual, até o EAD isso é possível,
Como é que eu faço para o negócio não ficar chato? Óbvio que tem a questão das metodologias, né, que a gente já falou, então você colocar estudo de caso, não é não ser só expositivo, mas ter a mão na massa, até porque o adulto ele aprende na experiência, isso é fato. E também, aí eu vou contar agora um pouquinho das ferramentas. Gente, tecnologia está aí para isso. Ferramentas de facilitação, que ajuda nesse processo, até mesmo para dar aquela quebrada de gelo, usar ferramentas de facilitação tecnológicas, que é o quê? Se eu quero interagir, engajar as pessoas, jogar uma enquete, a nuvem de palavras, eu educo os Mentimeter da vida, que as pessoas conhecem. E a gente usa bastante aí na nossa CIPAT. Bom, eu quero criar, realmente pôr mão na massa, a gente vai construir alguma coisa, é mais um quadro colaborativo, é uma construção mesmo entre os participantes. Aí tem diversos quadros colaborativos, o mural, o mural, o Jamboard, tá? Esses são quadros colaborativos. E tem também o Word Wall, gente. O Word Wall você consegue fazer game com eles, arrastar perguntas e respostas. Tem o Padlet, que ele tem várias estruturas prontas de coisas que você pode usar na interação. Então, assim, as ferramentas de facilitação do virtual assim, é a cereja do bolo para dar o contexto de mais participativo, interativo e que realmente estimule e engaje as pessoas a aprenderem. Você vê, né, Vi? E Olha, eu aí tô temos aqui perguntas? até. Tô brincando, eu tô aqui já brincando, porque nós precisamos deixar as coisas leves. Então eu já coloquei aqui vários filtros, já brinquei um pouquinho, tô aqui agora já fantasiada para poder responder essa outra pergunta aqui. Qual a importância do papel do design instrucional? Olha, minhas orelhinhas estão até levantando, olha que gracinha. Isso daí a gente promove o quê? Promove interação, promove engajamento. A intenção é essa, né, Via? Fazer com que os treinamentos sejam leves, mas que tenham profundidade, tenham conteúdo e sejam capazes de realizar o objetivo de aprendizagem. Então, qual que é a importância aí desse design instrucional? Conta pra gente. Legal. Só completando um ponto das ferramentas que eu lembrei, a gente usa, né, as videoconferências, o Teams, o Zoom, Mentimeter. Outro ponto também que contribui bastante é o chat, os reactions, né? Você promover as reações. O Zoom, ele tem uma opção, gente, depois vocês olham, que é o quadro interativo, você consegue montar em formato de sala de aula, tomando café. Então, justamente para quebrar isso, para dar essa cara mais de personalizado, tá? Até porque a gente já está tão distante para ficar aquela coisa mais gostosa. Bom, qual é o papel do design institucional, que é uma especialização? Ele é o alquimista, é o que faz justamente, é o que chega e fala assim, se tem um objetivo a alcançar, o que eu quero que as pessoas façam no final desse workshop, desse treinamento, ele é a pessoa que estuda a ciência, que é a andragogia, as metodologias que eu falei, que é a ativa, construtivismo e por aí, é o que vai entender os métodos, sala invertida, aprendizagem através de problemas, cases, né? E é o que vai também ter que entender de ferramentas e das modalidades. É o cara que vai olhar, a mina, né, que sou eu, ele vai olhar tudo isso diante do que precisa ser ensinado e vai desenhar essa experiência para conseguir atingir esse objetivo. Porque no final nós queremos que as pessoas saiam de lá com alguma mudança. A gente até brinca quando vai fazer o design instrucional, que a frase que o nosso objetivo, né, é que ao final daquela experiência, ao final daquele treinamento, o aluno participante ele vai ser capaz de fazer o quê? Essa é a pergunta. E aí toda a minha definição de metodologia, método é baseada nisso. E aí eu vou falar também então um pouquinho a gente fala muito assim, a gente viu muito aí, é inovador porque é virtual. Não, gente, virtual não é inovador. Se você ainda estiver no tradicional do presencial e ainda me colocou no virtual do tradicional, a metodologia tradicional piorou. Porque se você está no modelo tradicional em sala de aula, ainda as pessoas ficam mais envergonhadas, ficam fingindo que estão prestando atenção, mas está lá, boleto, o filho, ai, onde é que eu tô, né? Ruminando. E aí no virtual a coisa se agrava, por isso que muitas pessoas têm medo.
e tem esse desconforto virtual que vai falar, a pessoa vai deixar na câmera fechada e vai ficar fazendo outras coisas. E sim, e se tiver no modelo tradicional, é isso mesmo que vai acontecer, meu povo, ter como mentir. Porque as pessoas não vão ficar interessadas, mas quando você passa e coloca uma metodologia adequada, métodos adequados, com as ferramentas adequadas, e aí agora eu vou falar do papel do facilitador. Quero aproveitar e mandar um beijo para os nossos facilitadores, que tem gente daqui, aqui, da B6, a Simone Nomura, tem a Shivane, que é a nossa professora de yoga, tem a Adriana Paixão, aí tem a Renata Mello, enfim, são pessoas que manjam do assunto e têm, assim, uma desenvoltura ótima dentro das facilitações virtuais e dos presenciais. E aí também eu vou falar do papel do facilitador. É fundamental, existem técnicas de facilitação. O facilitador não é aquele que é engraçado, que faz você rir. Ele pode até ser divertido, ele vai ser engraçado e vai fazer você rir durante um workshop, durante um evento. Mas daqui 5 minutos você esqueceu. Você fala, foi legal, mas você esqueceu. Então tem técnicas. É a questão de chamar a pessoa pelo nome. A técnica de facilitação é aquela que proporciona e estimula um ambiente de aprendizagem, onde ele interage, onde ele coloca perguntas para verificar o entendimento desses participantes. Então tem técnica para isso. Então, no final, o inovador mesmo é atrelado a isso que eu te falei, esse combo, metodologia ativa, método, ferramenta, facilitação e bons profissionais, que é o que a gente tem aí na Intuito e na Sympath Experience. Ouvi, eu vou pegar bem um gancho aqui, que foi super importante você ter feito essa abordagem do facilitador, porque senão se torna novamente um método expositivo, né? Onde eu só estou no virtual falando para algumas pessoas que estão online, né? Que estão ali comigo naquele momento do síncrono, ou até mesmo no presencial. Então, as facilitações, quando elas têm metodologias e têm técnicas, elas aproximam, elas promovem engajamento. E a Intuito está aí para isso, né? Uma empresa que nasceu para construir esse tipo de metodologia diferenciada para uma CIPAT. E por que a importância da CIPAT? Por que começamos com a CIPAT, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho mais nessa questão técnica, que a CIPAT ela é a Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho. E uma das metodologias que a gente aplica é justamente que ele possa entender esse conteúdo e possa levar para o dia a dia de trabalho, que ele perceba que a vida dele pode ser salva não só através do uso do EPI, mas também com uma soma de compreensões de procedimentos, de normas técnicas, de vulnerabilidade, de perceber que ele não é o herói da história, e sim que pode preservar não só a vida dele, como a vida dos demais. E isso não pode ser um jargão, né, Vi? Isso tem que ser um dia a dia. Esse colaborador ele tem que sair e voltar para casa totalmente seguro. Então, é a partir desses princípios de segurança do trabalho, aí vem um pouquinho para a minha área, que é levar o propósito de vida, que é fazer a preservação e a manutenção da vida das pessoas durante a sua jornada de trabalho até chegar em casa. Afinal de contas, tem gente que os amam muito e estão esperando, não é mesmo? Ouvi, novamente com essa possibilidade dos comentários e possíveis erros e acertos que acabam acontecendo numa CIPAT, conta um pouquinho pra gente nessa questão do método tradicional, atrelado aí ao nível de familiaridade, como tudo isso pode promover um resultado positivo, porque o que a empresa quer é ter o maior número de participação e também o engajamento. Então, como atingir isso? Então, só fazendo o deparo. Quando a gente fala da metodologia, da questão de ferramentas, e a gente coloca o aluno no centro, o que a gente traz? A gente permite que ele mesmo se perceba, tá? Todo o nosso material, como eu falei até no comecinho, ele foi desenhado justamente para quê? Para trazer relevância. Então, a gente não coloca lá porque é importante para a empresa, porque ele vai performar melhor. Na verdade, ele está lá e os dados que a gente usa é porque o que ele vai se beneficiar, o quanto ele vai ter qualidade de vida. Por que é importante ele escutar aquele material, aquele conteúdo?
Inclusive, a gente coloca nas perguntas, né, de facilitação, a gente sempre faz algumas brincadeiras, né? No começo, a gente entende qual é o cenário, o que, que são eles, o que, que eles acreditam, quais são as crenças deles. Então, eles colocam muito, por exemplo, o que, que é a comunicação para eles, o que, que é o mindfulness, que é um outro dos temas, o que, que eles percebem que aconteceu, que impactou uma emoção mal gerenciada anteriormente. Porque a gente traz consciência para eles começarem a se perceber e entender por que, que eles estão lá. A gente não quer forçar ninguém a aprender os nossos temas. Através de dados, e eles mesmos respondendo as perguntas, eles percebem e eles vão de vontade própria, né? Voluntários a aprender. Até porque, um bom gancho, tá, Tati? A gente selecionou os temas, não foi, ai, vamos pintar esses temas. Não foram. Foi base de muito estudo. A gente foi atrás, então todos os nossos parceiros e os temas que foram selecionados têm estudo de cenário, de mercado e de como está o contexto das pessoas e o contexto brasileiro, tá? Então, tudo que nós trazemos lá é como se as pessoas se identificassem. Então, realmente elas querem. Então, fica fácil. E aí elas realmente perguntam e, inclusive, elas reclamam. A nossa maior taxa de reclamação é que eles acham que é pouco tempo. Eles sempre querem mais. Porque realmente o pessoal esquece do tempo, gente. Não é porque a gente fez o produto que a gente tá falando isso. É porque realmente as pessoas querem mais, reclamam. Ah, não acredito que está acabando, porque é gostoso mesmo. Muito bom, Vi, muito bom você trazer essa questão do tempo, porque toda essa interação ela acontece entre 45 minutos, né, a 50, porque depois é aberto um papo para diálogo, porque com essa vontade de querer mais, as pessoas ficam na sala aguardando para terem algumas perguntas dessas respondidas. Haja visto o tema da Fabiola, né, que é a nossa facilitadora formada, né, em psicologia, pós-graduada na especialização de luto. Quando ela traz esse tema do luto, que trata das perdas, não só da morte, como também de outras perdas que acontecem na vida durante a nossa jornada, as pessoas percebem a necessidade de explorar um pouco mais, já que esse tema é um tabu. E aí, algumas perguntas que chegam, né? Mas o que, que o luto está fazendo numa CIPAT? Aí, o que, que a gente traz como recordação, né? Na NR5, o maior objetivo é preservar a saúde do colaborador. E nesses 2 últimos anos nós vivenciamos situações que mexeram muito com o emocional. Então, além do mês branco, nós levamos esse tema também para a CIPAT, para que ele possa ser abordado com bastante clareza por profissionais competentes, que tragam cada vez mais informações que sustentem esse objetivo inicial para a gente, que é o quê? Trazer um equilíbrio numa saúde emocional do colaborador. Porque se ele estiver com o emocional abalado, se ele estiver preocupado com uma perda salarial, se ele estiver preocupado com uma perda de um familiar, a perda de um relacionamento, a mudança, porque estava tão acostumado numa cidade, vai para outra, como tratar isso psicologicamente. Então a Fabiola também contribui com a gente. E o Botelho, né, que o Botelho traz assuntos super importantes relacionados às condições financeiras, à gestão do tempo, porque isso também causa alguns sentimentos de frustração. E a Adriana nos ajuda a trabalhar com as emoções. Então tem muitos temas aí que são oferecidos para trabalhar o olhar atento e cuidadoso para o colaborador, né, Vi? Contribui um pouquinho mais nessa condição que, levando em conta aí essa pergunta, né, que chegou para a gente aqui do pessoal de coordenação, olha só o que eles trouxeram para a gente aqui relacionado a ferramentas, né, que você já falou um pouquinho, falou dessa questão do sistema síncrono e assíncrono, e tem case de sucesso, né? Como que fica aí essa condição de ter uma metodologia bem aplicada dentro das ferramentas, que foi o que você trouxe para a gente, que é essa cereja do bolo, que traz todo esse engajamento, toda essa proposta de interação, e o case de sucesso de quem nunca fez CIPAT, né? Passamos por uma situação como essa do colaborador, ele é um engenheiro em segurança do trabalho, que nos procurou e ficamos muito felizes com ele com certeza deve estar nos ouvindo, em algum momento ele vai pegar essa live aí para poder perceber que a gente falou dele, porque ele tinha uma insegurança
em como que eu vou colocar essas pessoas todas num único momento, sendo que a minha empresa ela está espalhada por mais de 5 estados. E eu tenho pessoas que trabalham em campo, pessoas que trabalham externo, pessoas que trabalham interno. Como eu vou juntar essas pessoas para fazer com que esse evento aconteça? E nós tivemos que passar uma série de seguranças para que ele percebesse o valor desse encontro de CIPAT virtual, que além dos benefícios financeiros, teve toda essa proposta inovadora, né? Que é justamente o que a Vivi fala, que não é porque é virtual que é inovador, mas sim há essas fórmulas de sucesso, né? Que promovem esse engajamento. Conta um pouquinho, Vi. Acho que até é importante para a gente fazer a amarração e contar esse case que foi fenomenal. Alguns erros, né? Então, acho que vocês já conseguem perceber e notar a diferença, que não basta só ser virtual, tem que ter método, tem que ter toda essa análise. Então, assim, o depara. Então, não dá. Se já estava no tradicional presencial, não dá para ficar para o virtual. Importante também, a gente está falando de públicos diversos, entender algumas barreiras tecnológicas que acontecem. Não dá para enfiar de goela abaixo para as pessoas, mas é importante entender essa dificuldade e de forma gradual. Então, você pode usar ferramentas de facilitação mais simples para as pessoas irem ganhando confiança, porque assim, gente, por experiência, uma vez que eles conseguiram vencer essa barreira tecnológica, eles vão começar a querer mais, eles vão gostar do negócio, vai ter assim, aí eles já vão pedir mural, já vão pedir painéis colaborativos, então é importante, porque eu já tive essa experiência com outro cliente. Tem ferramenta, então usem mesmo as ferramentas, pesquisem. A gente pode fazer depois uma live só de ferramentas, quem quiser, tá? O deparo, então, de tornar de professor para facilitador, a carga horária, gente. Então, assim, não dá para ser presencial, a mesma carga horária do presencial, que também é um pecado. Presencial, o pessoal aguenta 4 horas, 8 horas e está tudo bem. Agora, o virtual, não. Existem estudos que falam que a gente, no virtual, a gente desgasta mais porque a gente não consegue se ver. Então, por ter essa perda de ver a questão neurolinguística, né? O ser humano, ele precisa disso até para ter segurança, então ele desgasta mais. Então, por isso que tem tantos estudos sobre reuniões, que as pessoas estão ficando mais desgastadas no home office, porque sim, o virtual cansa. Então, ele tem que ter uma carga horária menor. Então, não me coloca carga horária de 4, 8 horas. Quebre, no máximo de 2 horas, tá? Com um intervalo, de forma mais mão na massa. Então, esse é um ponto. Vou falar, então, agora... Eu ia falar dos benefícios, mas vou falar com esse case. Então, sim, esse cliente, ele estava mega inseguro assim, pelo desafio. Era a primeira vez. Depois que a gente conversou, apresentamos, a gente faz piloto, ele testa, ele conhece um pouco do nosso material. O que ele percebeu? Que dava para ser escalável. Então, antes ele pensou muito só na base dele. E aí, quando ele falou, não, dá para eu fazer de forma simultânea com quase 5 estados, e aí eu vou falar, ele teve redução de budget. Porque seria fazer uma CIPAT aqui, uma CIPAT do outro estado, uma CIPAT do outro estado, ele terminou pagando uma CIPAT para a gente porque ele terminou capilarizando, né, escalando isso. Então, ele viu essa oportunidade, rodamos de forma remota em 5 estados. E aí, olha que bacana, tinha gente de externo, que é o de campo, operacional externo, tinha gente no escritório e tinha gente no home office. Foi rodado isso de forma simultânea. Para quem era de campo, eles ficaram em salas de reuniões, foi projetado, né, os nossos workshops com o pessoal de campo, mas a gente não fez a experiência, tinha ferramentas e mesmo o pessoal sentado, eles interagiam com as nossas ferramentas de facilitação. Então, assim, eles abriam o microfone para falar, eles participavam lá das ferramentas, então foi um sucesso. Os dados, né, de resultado, o NPS, para quem não conhece, é o nível de promoção, é quantas pessoas indicam ou promovem aquele produto e serviço. O NPS desse cliente foi 97% de satisfação. Então, 97% dos participantes promovem, indicam os workshops. Em relação ao tema, como a gente falou, não foi feito um estudo, a relevância do tema. Eles escolheram, até compartilhando com vocês, a inteligência emocional, comunicação não violenta, gestão do tempo, em paz com ansiedade por meio do mindfulness e comportamentos que é o da Gil, que é maçã e brigadeiro. Maçã ou brigadeiro? Você pode comer os dois.
Então foram esses temas e foi 99% de concordância e relevância de que aqueles temas agregaram na vida dos participantes. Então esse é um pouquinho do resultado desse cliente. Você lembra de mais algum dado, Tati? Porque Eu eu não sei lembro, se eu sim. sei algum ponto. Eu lembro de uma informação bem bacana, Vi, que foi o comentário da participante especial, né, que foi convidada para estar conosco, mas ela já estava participando os outros dias. Mas no dia específico, ela foi lá para trazer a informação de agradecimento, que foi uma representante maravilhosa, diretora do departamento jurídico, que ela falou, gente, eu fiquei encantada com a oportunidade de vocês falarem sobre meditação, sobre saúde emocional, saúde física, até mesmo essas opções de alimentação, porque isso sim está atrelado com o nosso propósito. Então, o que vale de dica aqui? Você, empresa, você, colaborador, você, gestor, engenheiro, diretor de RH, responsável pelo seu time com alguma coordenação específica, esteja com o olhar atento para o ESG, porque está atrelado ao benefício da empresa ter uma gestão eficiente que olha para o colaborador, estar com o sustentabilidade, meio ambiente bem apoiado para manter esse ambiente em que vivemos, porque ele é único, o planeta Terra é único, então essa metodologia de trazer conceitos de meio ambiente, sustentabilidade, gestão, está atrelado com as certificações ESG. Então, as empresas que já estão nesse padrão e que buscam cada vez mais conteúdos atrelados com esses princípios ESG, nos procurem. Nós estamos aqui para agregar e trabalhamos com esse propósito de equidade, diversidade, conteúdos interativos, motivacionais, que possam olhar cada vez mais para as pessoas, porque a empresa é feita de pessoas que produzem produtos para pessoas. Então, vamos ter esse olhar atento, né, Vi? E contar um pouquinho dos nossos clientes. Já estivemos presentes nas obras do metrô, né, através da consórcio construtor linha 2, da linha verde. Já estivemos presentes também em empresas específicas de equipamentos oncológicos. Esse cliente que teve essa primeira experiência conosco e adorou e nos disse que nos contrata nesse ano para a próxima CIPAT dele, é um cliente especializado em linhas amarelas. Então, há diversos setores conosco nessa promoção de CIPAT virtual. Então, você que nos assiste, que queira mais informações, chama a gente no inbox, dê uma olhadinha nas disponibilidades que nós já deixamos expostas lá no Instagram. Teremos um prazer enorme de poder atendê-los, esclarecer dúvidas, apresentar nossas propostas. Nós temos clientes diversos que aparecem para somar, porque buscam conceitos e conhecimentos atrelados ao que a gente propõe, que é humanização, valor à vida, preservação, promoção de consciência e desenvolvimento como ser humano, porque afinal de contas, o ser humano não nasce pronto, ele se desenvolve, não é, Vi? É isso aí. Vale ressaltar, então, se vocês têm dúvida, mas é só CIPAT virtual? Não, nós temos também no modelo presencial, tá? A gente atende tranquilamente. O que você tem, que é o que a nossa fala aqui do virtual, que é essa qualidade, você tem escalabilidade, você tem redução de custos, às vezes é questão de estrutura, é aquele café, às vezes a alocação de espaço. Então, assim, sem contar que tem uma metodologia que nós garantimos a metodologia e a nossa qualidade, então você tem, além dos benefícios da redução, você tem um conteúdo de qualidade, tá? E só para finalizar minha fala, você falou muito da sustentabilidade do meio ambiente, perfeito também, e aí eu vou completar com a sustentabilidade emocional, que isso é estratégico agora. Uma das empresas mesmo é a Ambev, que selecionou, foi o ano passado, uma diretora de uma psicóloga, eu não sei, não é do RH, mas é uma vertente do RH focada na questão psicológica, porque se viu que tem que ter uma sustentabilidade emocional, as questões emocionais hoje é o foco, a empresa é feita de pessoas e a gente precisa cuidar delas. Então, precisa sim levar esses conteúdos, trabalhar a consciência, trabalhar a saúde mental e bem-estar, porque a gente descobre que se as pessoas adoecerem, a gente
perde a nossa mão de obra e sem contar impactos e custos, tá? Mas é questão de marca, questão de posicionamento, de cultura, realmente ter esse olho, esse foco em gestão de pessoas. Então é meu complemento também, para a gente falar das duas sustentabilidades. E o que é ótimo, né? E tem novidade, né? Porque na NR 17 também fala muito sobre a ergonomia de emoções, né? Por quê? Porque tem também essa conexão. Se o colaborador não está emocionalmente tranquilo e ao menos perceptivo do que está ao entorno dele, sem demasiadas preocupações, ele não consegue ter foco. E se ele não tem foco, não, isso pode ser uma causa de um acidente de trabalho. E o que nós preservamos aqui é a manutenção e preservação da vida sempre, 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 como intuito, não só dentro da CIPAT, né, Vi? Vale lembrar que nós temos outros tipos de treinamento. Então, você que tem o seu treinamento corporativo, quer passar algumas instruções de trabalho de forma diferenciada, tem uma proposta que quer que ela seja construída especialmente para você nesses formatos, faça um contato conosco, será um prazer atender a todos. E tem muitas coisas boas para acontecerem nesse semestre, né, Vi? Estamos preparando bastante produto aí para sair com lançamento exclusivo. E ó, bora que bora, vamos colocar esse foguete para cima. É isso aí. Agradecer, vamos fazendo live também contando as novidades. Tem algumas novidades já na próxima semana, mas a gente vai falando aí. Sigam a gente então nas redes sociais, no LinkedIn, que aí vocês vão descobrindo aí mais novidades também com esse produto aí feito com muito, muito carinho, muita paixão, né? A gente tem paixão por pessoa, por desenvolver, para as pessoas realmente irem motivadas, seguras e voltarem principalmente para dentro das suas casas. Porque a gente tem família, eu tenho filha, a Tati também tem. A gente tem amigos e a gente valoriza muito isso mesmo. E olha só, tá aberto o espaço para perguntas. Eu vou checar aqui se nós temos mais alguma outra pergunta que tenha chego aqui pelo nosso WhatsApp. E é importante, né, Vi, contribuir com essa escalabilidade, né? Então, é possível, nesse case de sucesso, que foi comentado sobre o nosso cliente de linha amarela, né? Ele conseguiu escalar porque ele esteve presente ao mesmo tempo em 5 estados. Estiveram conosco mais de 1.000 pessoas. Então, nesse encontro virtual, síncrono, foi possível reunir mais de 1.000 pessoas. Então, se você tinha dúvidas se parte virtual consegue promover engajamento, participação e até o olhar atento ao conteúdo para que o objetivo de aprendizagem seja concluído, tá aí um grande case, né, Viu? Foram mais de 1.000 pessoas que estiveram conosco. E olha só, a pergunta que chega para a gente, vocês fazem, além da CIPAT, outros treinamentos? Vi, nós temos oportunidades bem interessantes, né? Vamos falar um pouquinho sobre as questões das cores dos meses, análise de risco e até mesmo os treinamentos personalizados para aqueles que têm instruções de trabalho, que queiram construir esse conteúdo de uma maneira bem interativa, com gamificação, com ferramentas de facilitação, como o Jamboard, o Mirror, enfim, simuladores, porque afinal, metaverso está por aí, e a Intuito não está de fora disso, não é mesmo? É isso aí, Tati. Vou contar então um pouquinho das nossas duas frentes, tá? Nós temos os produtos prontos, uma delas é a CIPAT Experience. A gente agora tem também o curso de facilitadores de DDS. Como eu falei, existem métodos, então não basta só ser engraçado, falar bem. Existem técnicas de facilitação, então a gente tem esse curso de facilitador que podemos levar em company para os DDS, as TDS, né? Não depende muito das empresas, então existe essa formação. E eu vou contar um pouquinho, a gente está lançando as cores dos meses, que vem muito nessa filosofia da CIPAT Experience, que é levar esses conteúdos das cores dos meses para os nossos clientes. E o principal, que também é uma das missões, né, e um dos propósitos da Intuito, a gente até brinca, deixa esse trabalho com a gente. Então, assim, não precisa se preocupar com as cores dos meses, não precisa se preocupar com a CIPAT. Deixa que a gente aplica para vocês com a qualidade, né, com todo esse repertório que a gente falou, e vocês só precisam alinhar, fazer a reunião de kickoff, e o resto a gente aplica. Tem plano de comunicação, o processo de facilitação. Então, assim, nós temos de produtos Patch Experience,
cores dos meses e a formação de facilitadores de DDS. Estamos também aí falando um pouco do que está a gente está desenhando, mas falar um pouco da análise de risco. Eu sou especialista em game, então trazer o game, a gamificação para as questões normativas, tá? Então essa é um dos nossos focos. Isso é o produto pronto. Quando a gente fala de sob medida, meninas, eu preciso reformular ou eu quero criar um treinamento de segurança, saúde mental, bem-estar, ergonomia, o que for, tá? Vocês contratam a Intuito, a gente vai, faz um diagnóstico, faz mapeamento de persona, então identifica qual é o público, a persona, e faz toda a experiência de aprendizagem para aquele conteúdo. Então, esse é sob medida. E quando você fala de realidade aumentada, realidade virtual, nós temos sim parcerias com empresas que fazem esse tipo de solução de aprendizagem. E sim, se for detectado, tem budget também, mas se durante o sob medida o cliente detectar e a gente vê que faz sentido a gente entrar com o RA e o RV, que também tem cenas, dá para a gente ter bastante bate-papo aqui falando sobre esse método, né? Então aí tem como a gente entrar com essa solução dentro dessa experiência também, porque a gente tem parceiro, pessoas ótimas, que é os meninos da Black House, a Mirage, né? Nos atendendo também. Ouvi, chegou perguntas aqui. O que é isso de cores dos meses? Conta pra gente um pouquinho mais no detalhe. O que é esse calendário colorido aí que a Organização Mundial da Saúde, atrelado com a Secretaria de Saúde também, consegue organizar para ser divulgado durante o ano? Conta um pouquinho por que esse nome Cores dos Meses e como e quando elas acontecem. Essa foi uma pergunta que chegou para a gente aqui. Então, boa pergunta. A campanha, ela vem com o objetivo mesmo do Ministério, até mesmo da engenharia de tráfego, porque entra a questão da direção. Ela vem com o objetivo mesmo a conscientização para as principais doenças, os principais causadores até quando tudo que você trata como, me fugiu a palavra, saúde pública. Saúde pública, isso. Isso, eles colocam como para conscientizar e trazer relevância para as pessoas levarem esse tema. Hoje, inclusive, eu estava até conversando com uma das facilitadoras que a gente estava falando do Setembro Amarelo, que é o do suicídio. A gente fala que não deveria não ser só naquele mês. Na verdade, a empresa deveria aplicar sempre, porque às vezes isso pode acontecer fora. Mas, basicamente, é um calendário onde se tem as cores e é definido para cada mês um tema a ser abordado referente àquele mês, tá? Existem meses, então tem meses que às vezes é um tema só, mas existem meses que tem mais temas, tá? Por exemplo, o de março, ele tem o do colo retal e o do colo do útero. Então, sim, tem meses que é um tema só, tem meses que tem mais, dependendo muito da demanda, né, e a necessidade do que vem aí das questões mesmo de saúde pública. E também um ponto interessante, existem muitas outras, não empresas, mas a medicina, por exemplo, vou dar um exemplo do caso da oftalmologia, que eles criam um calendário para aqueles meses, para aqueles temas que têm relação com a área de atuação. Então, a oftalmologia, para cada mês também eles criam para assuntos relacionados aos olhos, tá? Mas, basicamente, tem as cores dos meses e o que as pessoas mais conhecem é o maio amarelo, que é o de direção, o janeiro branco, o outubro rosa, o novembro azul. Então, basicamente, esses são os mais famosinhos, mas todo mês tem um tema, sim, tendo um tema a mais, dependendo do mês. Acho que é essa respondido? Super respondido, Vi. Tem perguntas a mais? Podem colocar aqui no chat, pode transferir aqui que nós estamos interagindo. E agradecer as pessoas que estão presentes conosco, que estão comentando. Isso é muito bacana, porque mostra que o tema traz relevância, são temas importantes mesmo, são temas da atualidade. E, inclusive, agora, em fevereiro, é o mês do autismo também, né, Vi? E o outro tema que também, geralmente, em alguns meses, acabam tendo dois, né? Dois temas para serem abordados, então a empresa pode escolher. Mas agora, no mês de fevereiro, por exemplo, é um tema super importante, que é o tema do autismo.
Eu não entendi, tem mais dúvidas? Chegou mais dúvidas, Porque- sim. Chegou uma dúvida aqui bem importante, né? Em quanto tempo é possível formar facilitadores internos? Então, como que uma empresa que tem interesse nos facilitadores internos para promover DDS, conversas de segurança, né? Que DDS é a conversa diária de segurança, né? O diálogo diário de segurança, DDS para as pessoas que não são da área de construção civil é uma conversa sobre segurança que acontece todos os dias nas frentes de trabalho. Porém, os facilitadores também podem ser formados para promover treinamentos e interações em outros temas. Então, em média, Vi, quanto tempo leva para esse facilitador ficar formado? Bom, vou falar um pouco do nosso curso de formação, tá? Ele tem três momentos, né? Então, que a gente usa a metodologia. O curso em si, ele leva 4 horas, tá? E são até 10 participantes, mas ele existe um pré-work, que é a história da sala invertida, onde eles fazem algumas atividades. Eles têm, então, as 4 horas, que é totalmente mão na massa, o tempo todo eles treinando os elementos e as técnicas de facilitação. Logo depois, eles recebem 3 pílulas para eles aperfeiçoarem, tá? E a gente entrega para a empresa um checklist, isso é opcional, tá? Isso a empresa pode escolher ou não, mas a gente entrega para a empresa um checklist, porque nesse curso, dessa formação de facilitadores, a gente desenvolve 13 comportamentos, 13 competências aí observáveis. E eles recebem, então, depois a gente entrega isso para a empresa, para o próprio time de segurança, aplicar para avaliar a performance deles depois. A Intuito pode aplicar isso depois, mas a gente trabalha muito com essa história de desenvolver. A gente não gosta muito de ficar, sabe, controlando o tempo todo lá. Então, a gente, às vezes, até se vocês fizerem um curso de multiplicadores para formação, também tem. Ou a gente capacitar vocês de formadores, de facilitadores. A gente gosta de dar, como fala, ensinar a pescar. Então, essa é um pouco da nossa filosofia. Esse é o nosso modelo. Existem milhares de mercados, e como eu falei, tudo depende muito do objetivo de aprendizagem. Até que nível eu vou. Então, eu, por exemplo, eu sou certificada, tá, como instrutora master pela ABTD, que é a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, pela SG. Esse meu curso durou 24 horas, mas é uma certificação. Então, parte disso, dessa metodologia, eu aplico nessas 4 horas, mas ainda tem esses dois momentos, o pré-work e o pós-work, que aí eles fazem no momento deles, no tempo deles. E respeitando o protagonismo aí. E olha só, tá chegando perguntas e eu tô achando isso o máximo, muito, muito bom. Como que a Intuito poderia atender empresas de tecnologia? Olha só, tem empresas aí de tecnologias que têm startups, tem 4.0, ou seja, tecnologias é para todos os níveis. Como que a Intuito pode atender essa necessidade? Como que ela pode contribuir com treinamentos que promovam aí esse engajamento, além das tecnologias de metaverso, gamificação, simuladores? É importante entender a necessidade, né, Vi? Qual que é o objetivo de aprendizagem que essa empresa de tecnologia quer oferecer para os colaboradores? E isso parte de uma pergunta, de uma entrevista. Nós realizamos uma reunião. Conta um pouquinho desse método para identificar as dores desse cliente, as necessidades, para que a gente possa levar a solução. Isso, depende qual é a dor. Então, qual é a dor daquele cliente? Como eu falei, o nosso posicionamento hoje é foco muito mais com conteúdo de segurança, saúde, bem-estar. Mas, se for detectado, eu tenho muita gente, assim, muitos parceiros. Então, se for conteúdos de liderança, se for conteúdos de vendas, isso tudo eu tenho pessoas da qual eu indico, outras empresas também que trabalham em parceria com a Intuito, tá? Hoje a Intuito tem esse posicionamento por conta, a gente trabalha com conteúdos, então se for uma empresa de tecnologia, mas tem questões normativas, tem a CIPAT também, e a gente vai lá levar esse material. Então, assim, se for esse foco, vamos lá para a empresa de tecnologia e fazer esse negócio acontecer. Se for, aí é para uma liderança, para um time de vendas, ou é algo muito específico, sei lá, o Python, o PHP, aí a gente tem os parceiros para indicar também que pode trabalhar com a gente, mas a gente trabalha aí nesse caso com parcerias que não está muito no nosso DNA. Tá? Então, basicamente é isso.
Vi, tem pergunta, olha só que delícia. O nome Experience, né? Nós já tínhamos falado sobre a importância desse nome e vamos reforçar por que esse nome, porque ele liga todo o nosso propósito, não é? Exatamente, foi um parto, né, Tati? Quando a gente começou a recrutar o pessoal, a gente começou esse parte virtual, aí eu olhava e falava, ai, a gente falava, não é a nossa cara. Aí a gente foi e falou, não, o que que é? Experience. Gente, convenhamos, a gente não queria que fosse no português, tá? E confesso, mas quando a gente colocou para as nossas redes, a gente queria tratar a questão da interação, experiência, sabe? A experiência, o sentir. E a gente tinha muito na linha de usar a língua portuguesa, mas terminou que pegou a experience. É muito introduzido essas palavras aqui no Brasil. Então, quando a gente vinha, eu não lembro, acho que era CIPAT experiência, alguma coisa assim, experiência da CIPAT, as pessoas não se conectavam com a CIPAT experience. Então ficou porque a experiência, vivência, a gente gosta dessa coisa do protagonismo. Então por isso que esse Patch Experience e o porquê do inglês, que foi mais o que o pessoal votou. E complementando, né, Vi? Além dessa votação, porque todo produto que a Intuito vai lançar no mercado, nós realizamos uma pesquisa. Inclusive, hoje nós postamos lá no LinkedIn, postamos no Instagram as possibilidades aí de novos produtos. Então, contribuam conosco respondendo essa pesquisa. Mas, além de tudo, é traçar uma experiência para esse cliente, né? Traçar essa experiência para esse colaborador. Ele tem que entrar e sair nessa jornada vivenciando experiências, né? Que isso seja agradável, promova, facilite, traga resultados, seja realmente necessário para a vida deles, eles vejam isso como valor agregado para encontrar um objetivo atrelado ao seu cotidiano, porque afinal de contas estamos falando de educação para adultos, e se não houver relevância para o adulto, não há um resultado atingido com sucesso. Então, essa palavra experience, ela está conectada com este propósito, é fazer com que a jornada desse cliente, do começo ao fim, seja realmente uma experiência incrível. É isso que nós buscamos proporcionar nesse encontro. E Vi, vamos falar um pouquinho de resultados, porque quando nos contratam também, eles não querem só uma palestra, que a gente também não chama de palestra, chamamos de workshop, porque tem todo esse propósito, não é mesmo? E além disso, tem indicadores. Durante essas interações, todo o grupo de SESMIT consegue obter resultados com indicadores, porque nós entregamos no final um relatório que evidencia números que possam servir de subsídios, né? Pode servir de apoio, de consulta, de suporte para todo o grupo SESMIT. Quem é o grupo SESMIT? É um grupo formado por médicos de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, para promover a saúde dos colaboradores, que é o nosso foco. Então, toda essa construção, seja de treinamentos através da necessidade do cliente ou através da CIPAT, tem relatório com indicador, não é, Vi? Tem. A gente dividiu o nosso relatório, que é o que vai para o nosso cliente, em alguns pilares, tá? Um é de diagnóstico e comportamento. Então, a gente avalia nas perguntas que eles interagem. Quando a gente pergunta o que eles estão se sentindo, qual é o momento atual deles, eles relatam realmente um pouco do que eles estão passando. Vou dar um exemplo do caso do Mindfulness. A gente pergunta, inclusive, o nível de ansiedade. A gente consegue passar em porcentagem o quanto eles estão se sentindo ansiosos nos últimos tempos, né? Então, a gente avalia muito o diagnóstico e cenário atual. Também tem a parte de aprendizagem, então em algumas facilitações a gente estimula, né? Como eu falei, a ideia é ensinar, então faz perguntas-chave para eles responderem se aquele objetivo foi atingido e faz game, quiz, justamente daquele conteúdo que eles acabaram de receber, tá? Então a gente avalia e também a questão cenário atual, comportamental e aprendizagem. E aí também a pesquisa de reação, que é aquela do quanto eles avaliam, quanto eles promovem, que a gente avalia muito a experiência do aluno.
E basicamente, deixa eu me recordar de cabeça, passando aqui pela experiência, né, que eu tenho que focar no processo, basicamente é isso. Isso a gente fornece, por exemplo, da ergonomia, a gente pergunta qual o tempo de pausa. No home, a gente mostra um desenho o que é correto, eles arrumam e eles conseguem pontuar o que estava errado na ergonomia deles e que após o treinamento eles arrumaram. E isso serve de relatório para quê? Para a própria empresa depois reforçar. Por exemplo, eles detectaram, a gente detectou nesse workshop que eles responderam que o monitor estava na altura errada. Beleza, a gente passou o workshop, mas a gente promove o pós. Então, através daquele relatório, a empresa pode continuar fazendo uma pílula, um folder, colocar um aviso, ajuste monitor. E ela mesma consegue a área de CIPA, segurança do trabalho e SSM num pós, um desenvolvimento aí contínuo. Vi, vamos contribuir com algumas informações bem interessantes também, né? São os minutos finais dessa live que tem sido assim engajadora, motivacional. Isso é um pouquinho do que vocês sentiriam se estivesse numa CIPAT conosco. E é esse movimento, engajar, promover interação. Não é só uma pessoa falando, não é só pessoas ouvindo, é todo mundo participando. E falando nesse movimento, nesse engajamento, tem uma preocupação muito grande também do pessoal de tecnologia das empresas, que é a segurança da informação. Como eu vou colocar colaboradores conectados pelo celular, conectados pelo Note e garantir a segurança da informação. Então, a Intuito, ela conta com o apoio e suporte da equipe de TI da empresa. E nós utilizamos a ferramenta que a empresa entende como mais segura. Então, hoje nós temos diversas possibilidades, tem o Webex, tem o Meet, tem o Teams, tem o Zoom, mas a empresa é que faz essa escolha. Nós temos uma capacidade incrível de adaptação, né, Vi? As camaleoas. Então, é só entregar a ferramenta que a empresa quer trabalhar e todo esse conteúdo é construído para a ferramenta, não é mesmo? Exatamente. Tinham ferramentas até que são novas, a gente conhece, tem um repertório quando vê surge uma nova. E aí é o nosso trabalho como facilitadoras mesmo, que é estudar a ferramenta e usar da sua maior potência para tornar a coisa interativa. Então a gente já vai atrás do React, sala simultânea, aonde a gente está o chat, como é que a gente consegue promover. Então a gente sempre estuda antes a ferramenta, se for uma ferramenta que a gente já conhece bem, se não, a gente realmente se adapta, porque tem que se adequar ao cliente, tá? A ferramenta que a Intuito tem contratada é o Zoom, mas não necessariamente a gente usa, até porque por conta de instalar app, então a gente usa geralmente as ferramentas dos clientes mesmo, até porque já está dentro do dia a dia deles. E até os conteúdos, né, Vi? Tem conteúdos através de QR Code, o que facilita toda a conexão. Todos os nossos facilitadores são da área, então nós temos uma Nutri por aí, que é a Juliana, que traz brigadeiro maçã, que é nutricionista, incrível. A Simone Nomura, que é especializada em gestão e desenvolvimento de pessoas. Então, a procure também pelo Instagram, pelo LinkedIn, tá? Com a BC Desenvolvimento, promovendo o desenvolvimento de pessoas. Também o Botelho, que é especializado em gestão financeira e gestão do tempo, é certificado também para falar sobre finanças. Então, nós temos um grupo bem competente dentro da sua área de desenvolvimento para poder trazer o melhor para os nossos clientes. Então, nós reservamos assim pessoas incríveis que mandam muito bem no assunto, que estão sempre buscando informações, sempre se atualizando. A Adriana é incrível, tem também um conteúdo super adequado para as pessoas que buscam terapias. Afinal de contas, a busca por terapias tem acontecido com grande demasia nas segundas-feiras. A Renata Mello, que é a nossa personal trainer incrível, que é ela que me estimula aí todo dia de manhã, quem acompanha no Instagram, eu tô lá, todo dia de manhã fazendo o meu bate-volta lá de 6K, e é a Renata aí que estimulou todo esse movimento, porque não adianta vir até um momento online, falarmos sobre saúde, falarmos sobre prevenção, sobre cuidados, se nós não praticamos, porque esse é o maior engajamento, é promover o aprendizado, a informação, a continuidade, mas ser o próprio exemplo daquilo que fala, não é mesmo, Vi? E é incrível Sem essa dúvida. oportunidade de trabalhar com amor. Sem dúvida, e é uma característica, a gente brinca,
A gente é apaixonada pelos nossos parceiros que fizeram parte da nossa jornada. E por incrível que pareça, todos se conectam com o nosso propósito, todos têm paixão em desenvolver e trabalhar com pessoas. E é muito engraçado que a gente estava selecionando um dos temas, e aí veio muita história de alta performance, produtividade, uma coisa assim. E aí a Simone falou: não, gente, não é esse o nosso objetivo. A gente quer leveza, a gente. Isso é só. Pode ser que a pessoa desenvolva, tenha alta performance, mas a gente quer trabalhar as pessoas, essa coisa, sabe? Não, não é. Então, os nossos parceiros estão conectados para a gente levar esse conteúdo, essa desconstrução. Muito tema do nosso yoga mesmo, a gente fala dessa desconstrução de estereótipo, a gente fala do luto. O luto, ele é um tema que, ele é um tabu. É muito mais fácil as empresas falarem de ansiedade, porque a ansiedade, ansioso, eu vou trabalhar mais, isso, do que falar do luto. O luto te coloca numa ótica de ter que parar, de você ter que, às vezes, se afastar para lidar um pouco. O enlutado tem que se afastar para lidar com a ausência. Então, a gente trabalha com esses temas mesmo tabu e desconstruir estereótipos, porque é o nosso objetivo maior. E a gente está muito feliz com esses parceiros que são apaixonados por pessoa como a gente. O Paulão, né, que é o nosso técnico especializado em segurança do trabalho, que esteve conosco lá na Consórcio Construtor Metrô Linha 2, fazendo um encontro incrível, promovendo engajamento, prevenção de riscos domésticos, também é um tema muito importante que ele leva para as pessoas também, porque tem aumentado o número de pessoas sofrendo acidentes dentro de casa, né, e também tem a oportunidade incrível de contarmos com a participação da OnMind, porque a OnMind, vinda com a representante Érica Ponciana, que traz esse recurso da meditação, que hoje é importante manter esse foco, essa atenção, diante de tantas atividades que nós temos que fazer ao mesmo tempo. Então, aonde está o nosso cérebro nesse momento? Onde está a nossa mente? Em que estamos pensando? E a Érica traz essa condução, já que pensamos mais de 1 milhão de vezes, e aí vai, né? Eu quero saber quem contou esses pensamentos, mas tudo bem, né? Se tem estatística e tem comprovação para isso, a gente aceita, porque eu penso pra caramba. Bacana, a gente. É porque é muito parceiro, a gente tem mais de 11, tá vindo mais gente ainda. É a Marcinha, ela é enfermeira da Previdente, e assim, ela traz um conteúdo de IST, álcool, tabagismo, a gente trabalha com esses temas, tá? Então, não é só saúde mental, a gente trabalha com os temas da norma, mas de forma também diferente. Então, ele é um EAD, onde é um vídeo, o EAD assíncrono, a gente consegue ver em qualquer lugar, então é um EAD, a gente fala sobre IST, álcool, tabagismo e drogas, e ele é diferente, ele é interativo, e ele traz temas da atualidade. Então, a gente começa a falar de uma forma a desconstruir tabus, a gente fala sobre a questão do HIV, a terapia pré e pós, que as pessoas desconhecem. Então, a nossa ideia não é falar de HIV, gente, todo mundo já sabe do HIV. Mas a gente quer falar o quê? Da pré e pós, que quem quer se relacionar com alguém que é soropositivo pode, que existe tratamento, que a maior doença hoje de saúde mental é a sífilis. Então, é tudo conteúdo atualizado, interativo, de um formato muito diferenciado. A gente também, que vai parecer que a gente não fala esses temas da norma. Falamos, sim. Inclusive, em temas da norma, né, Vi, nós temos o Alex. Fala um pouquinho do tema que o Alex traz para a gente e como que ele contribui, né? Um pouquinho da empresa, da formação dele, como que ele traz esse conteúdo para a gente dentro da NR5. O Alex, inclusive, vai ter post deles, né, na semana que vem. A gente fala muito da saúde bucal. O câncer, tem uma projeção que nos próximos 10 anos o câncer ele vai assumir, porque hoje a maior causa de mortes é um infarto, o câncer vai assumir esse primeiro local, essa primeira posição. E a gente fala muito da questão da saúde bucal, o câncer de boca, o câncer de pulmão, e a gente também fala de doenças bucais, a periodontia, o mau hálito, que tudo isso o hábito causa, tanto da bebida como do cigarro. Então a gente traz esse olhar, tá? Porque um dos pontos do ensino para adulto, às vezes o adulto ele precisa de coisas que tem mais, eles têm muito mais contato palpável. Então, quando você fala de um mau hálito, de dentes amarelos, eles têm muito mais propensão de entender e até refletir quando você fala de coisas um pouco mais distantes, tá? Então a gente também traz esse olhar.
E tem muito mais, né? Então, continue nos acompanhando pelo LinkedIn, pelo Instagram. Essa live vai ficar gravada. Então, você que chegou agora há pouco, ou que chegou um pouquinho depois do início, tem oportunidade de rever, tem muita informação, tem carinho, tem amor, tem propósito, tem paixão, tem motivação, tem engajamento, porque esse é o nosso propósito pela Intuito, trazer a preservação, manutenção da vida e principalmente desse ambiente que nos abriga. Então, é um cuidado coletivo, uma empresa feita por pessoas, cuidando de pessoas, para que as pessoas se mantenham cuidando de outras pessoas. É isso aí. Obrigada. Agradecemos a presença de todos, os nossos facilitadores que estiveram aqui conosco contribuindo, são os nossos parceiros incríveis. Um grande beijo para vocês. Sem vocês, isso não é possível, porque ninguém constrói nada sozinho. Então, o nosso mundo exige conexão. Nós somos seres humanos que necessitamos dessa conexão, neurologicamente falando, já estamos programados para fazer conexão. Se há isolamento, sem conexão, há muito sofrimento. Então, estamos na conectividade para que seja simultâneo, recíproco, coletivo e engajado. Sucesso para todos vocês dentro dos seus segmentos e estejam com a gente nos próximos encontros ao vivo. Grande beijo. Um beijo. A gente vai se falando aí, pessoal. Obrigada.